noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Mais uma vez estamos juntos, ainda que o frio esteja bem aí intenso. Nesse último final de semana estamos aí vendo baixas temperaturas aqui em São Paulo, mas que o Senhor nos aqueça com a sua palavra nesse tempo que vamos meditar na mesma. Hoje pela manhã eu já anunciei o tema da mensagem que trabalharemos nessa noite. Uma igreja no meu lar. Vamos repetir? Uma igreja no meu lar. E nós leremos a princípio duas passagens. Eu os convido a que façam a leitura comigo. A primeira delas se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, e leremos os 5 primeiros versículos, aquela parte onde o apóstolo Paulo está reconhecendo o apoio, o incentivo, a ajuda de irmãos que estavam ao lado dele no ministério. Ele faz algumas saudações aqui nessa parte do capítulo 16 de Romanos. No seu último capítulo, ele dedicou para agradecer a Deus por irmãos preciosos como esses que nós veremos agora. Então nós queremos, na verdade, irmãos, eu vou pedir aí até a ajuda dos irmãos da técnica. Nós vamos ler a partir do verso 3, tá? Romanos 16, de 3 a 5, a uma só voz. Vamos fazer essa leitura, irmãos? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Mais uma vez o verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Agora nós vamos a uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses capítulo 4. Ali também, nesse trecho, Paulo está agradecendo, fazendo saudações a irmãos preciosos que colaboraram também com ele neste ministério. E nós leremos aqui apenas o verso de número 15. Colossenses capítulo 4, verso de número 15. Vamos ler? Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Senhor se agrade do culto que estamos prestando a Ti nesta noite. Tenha misericórdia de nós, edifica-nos com a Tua palavra, e que essa mensagem nos leve a refletir seriamente como estamos vivendo em nosso lar, para que de fato a nossa casa, o nosso lar, seja uma extensão da Tua igreja. Nós agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é muito comum, às vezes, nós acharmos que o que eu faço em casa, a vida que eu levo na minha casa, não tem nada a ver com o que acontece aqui neste lugar. Existem algumas pessoas que dizem assim, não, uma coisa é o que eu sou lá na igreja, é a minha atmosfera na igreja, agora o que eu faço em casa, ninguém tem nada a ver com isso. Aí é a minha vida particular, é a minha rotina de vida. Mas quando nós entendemos que nós somos de Jesus e que nós devemos ter o mesmo princípio e os mesmos valores onde quer que estejamos, seja na reunião solene, no culto da igreja, seja quando você estiver a sós com a sua família, seja onde você estiver trabalhando, estudando ou viajando, nós devemos ter certeza de que em todo e qualquer lugar nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aliás, o Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana ali à beira do poço, conforme está registrado lá em João capítulo 4, em dado momento da conversa com a mulher samaritana, ela o identifica como um profeta. Ela ainda não tem consciência que ela está diante do Messias. E ela então, percebendo que ele era um profeta, sendo judeu, ela faz uma pergunta para ele. Ela questiona ele, dizendo, olha, os nossos pais falam que é aqui no Monte Gerizim que nós devemos adorar o Senhor. E vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém.
Afinal de contas, onde é o verdadeiro lugar? Qual é o lugar certo para se adorar? E Jesus disse para aquela mulher: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sua casa é a igreja? Você pode agora dar uma analisada rapidamente na sua rotina familiar, no seu dia a dia, quando você está com os seus, longe dos olhos dos irmãos, e você está ali vivendo a sua dinâmica de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se alguém chegar sem avisar a você, ele encontrará uma casa parecida com a igreja? É claro que eu não estou dizendo nesses moldes que você vai ter que construir um cômodo da sua casa, colocar bancos, colocar uma mesa, colocar um púlpito. Não é isso. Não quero que você imagine igreja nesse sentido. Embora não está errado nós termos essa configuração. Mas existem elementos que acontecem na nossa vida comunitária como igreja que deve acontecer também no nosso convívio familiar. Então, como nós estamos falando de missões desse mês, nós devemos entender de que o trabalho missionário, ele também precisa ter essa perspectiva de que a sua casa é um local onde Deus pode ser adorado, servido e aonde o seu nome pode ser testemunhado. E ao longo do Novo Testamento nós percebemos isso. Aliás, os irmãos sabem, só um dado histórico, já foi falado isso aqui numa outra ocasião, até o 4º século da era cristã não existia templos religiosos. Os irmãos sabem que depois do ano 70 da era cristã, o templo de Jerusalém foi destruído e nunca mais foi reedificado. Os judeus trouxeram aquela experiência do cativeiro babilônico e agora eles também, além de irem ao templo enquanto ele existia, eles também se reuniam todos os sábados nas sinagogas. Por isso que se você aqui em São Paulo visitar algum bairro ou algum local que predominantemente tem assim, uma concentração maior de judeus, você verá ali uma sinagoga israelita. É a experiência que os judeus têm e que guardam. E quando você vê imagens lá de Jerusalém, muitas vezes eles estão ali fazendo as orações naquele pedaço do muro que eles chamam de Muro das Lamentações, porque é a única coisa que sobrou do templo. E eles têm ainda uma esperança de que um dia o templo será reedificado. Mas o Senhor Jesus, por ter dito para a mulher e para nós também que não há mais um local exclusivo para a sua adoração, aquele templo deixou de ter o seu valor, e é por isso que ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Então a igreja, ela começa a se reunir nas casas. Nós já lemos aqui também Atos capítulo 2, e ali quando fala da dinâmica da igreja de Cristo, ele fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, eles então permaneciam diariamente unânimes no templo, mas eles também estavam nas casas, tomando as suas refeições, fazendo as suas orações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja também se reunia nas casas. Então, pensem, até o 4º século não existia igreja, não existia um local consagrado como este. Os edifícios, as igrejas começaram a surgir a partir do 4º século, sobretudo a partir da assinatura lá do Édito de Milão, quando o imperador Constantino, ele deixou de perseguir a igreja e agora os cristãos não são mais ilegais, mas agora é reconhecido pelo império. E muitas igrejas foram edificadas daquela época para cá. É uma pena que muitos transformaram novamente os templos, as igrejas, como se fosse um local de glória, não para Deus, mas de glória para o homem. Por isso que você vê algumas igrejas, algumas catedrais, algumas construções construídas no mundo inteiro, até no nosso país, que saltam os nossos olhos. A gente chega lá, a gente fica assim, meu Deus. Mas não é a glória de Deus que eles estão querendo exaltar. É a glória do homem. Além de um local maravilhoso como esse que Deus nos deu, a sua casa, a minha casa, o nosso lar, precisa ser uma igreja. Eu quero voltar com você rapidamente no Antigo Testamento. E só não precisam ler, mas vou recontar aqui uma história que é bem conhecida. O rei Davi tinha um desejo no coração. Qual era o desejo de Davi? Construir uma igreja, uma casa para o Senhor.
Ele até pediu conselho para o profeta Natã. O profeta Natã, num primeiro momento, viu com bons olhos a atitude de Davi. Ele disse o quê? Vai nessa força, o Senhor é contigo. Mas antes mesmo de Natã deixar ali a região onde estava o rei Davi, Deus mandou Natã voltar lá à presença de Davi e falar assim: você não vai construir uma casa, suas mãos estão sujas de sangue. Davi era um homem de guerra e disse que o sucessor dele haveria de construir, e nós conhecemos a história. Salomão edificou o templo. Mas uma coisa interessante, no reinado de Davi, ainda antes mesmo do templo ser construído, o tabernáculo estava em Jerusalém. E teve aquele período da história que conta que, lá desde o período dos filhos de Eli, eles levaram a arca para frente da batalha, pensando que isso daria vitória contra os filisteus, mas não deu. E os filisteus sequestraram e levaram a arca da aliança. Por onde a arca da aliança passou no período que ela esteve na mão dos filisteus, ela só trouxe morte. Chegou uma hora que os filisteus ficaram tão desesperados que ele falou: devolve, 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 porque a gente não sabe. E é interessante que num certo momento, até voltando já para o território do povo de Deus, alguns ousaram olhar para dentro da arca e morreram. E aí Davi promoveu uma grande festa. Davi resolveu buscar a arca para trazer a arca para Jerusalém. Só que Davi, infelizmente, naquele momento, e os que estavam com ele não atentaram para a palavra de Deus. É um princípio. Não é como eu acho que eu devo adorar a Deus, mas como Deus já estabeleceu na sua palavra como Ele quer ser adorado. E aí o que foi que Davi e os seus homens fizeram? Transportaram a arca num carro de boi. Você conhece essa história. E a palavra de Deus diz que os bois tropeçaram e a arca ia cair ao chão. E um dos servos de Davi que estava ali, chamado Uzá, certamente movido das melhores intenções, ele segurou a arca, porque a arca ia cair no chão. Talvez se você estivesse aqui, e de repente até o meu irmão que está aqui à frente, o irmão Márcio, vendo que esse vaso, ele iria cair ao chão, talvez até instintivamente ele ia se arremessar para segurar o vaso. E talvez Uzá não lembrou de que não podia tocar na arca. E o que aconteceu com Uzá, irmãos? Ele morreu fulminantemente. Davi então exclama: quem, Senhor, pode habitar no teu santo monte? Quem pode morar no teu tabernáculo? Nasce o Salmo 15. O Salmo 15 é fruto desse período, dessa experiência. E aí Davi desistiu de levar a arca para Jerusalém. E a arca foi para onde? A arca foi para a casa de um levita, Obed-Edom. Tenta imaginar agora esta arca que passou por vários territórios dos filisteus e foi matando gente. Uzá morreu fulminantemente e agora a arca vai para a casa de levita. Se Deus falasse assim: vai para a sua casa, você levaria? Você levaria a arca da aliança para a sua casa? Sabendo que por onde ela passou, ela só matou gente? Não sei não, vai que eu descontrole, vai que a minha esposa resolve limpar a arca, né? Passar um pano em cima da arca, vai tirar o pó, aí eu chego lá, minha mulher está no chão, morta. Ah não, eu não estou preparado para isso. O que a arca representava mesmo, irmãos? A presença de Deus. Ela não era Deus, porque jamais Deus iria transformar um objeto, porque Ele mesmo condena isso. Nós não devemos representar Deus em nenhum tipo de figura. Mas era algo que foi estabelecido por Deus, e Ele deu essa ordem para Moisés lá no Monte Sinai, como deveria ser construído o tabernáculo, como deveria ser orientado a vida dos levitas, dos sacerdotes. A arca teve o seu valor. Dentro da arca nós tínhamos então ali algumas coisas que perduraram. Hoje a arca está onde? Nós não sabemos, porque ela não tem o seu valor. De vez em quando você vê filmes, pesquisas tentando descobrir onde está a Arca da Aliança, mas ela deixou de ter o seu valor, porque todas aquelas coisas que eram sombra do que haveria de vir, já se cumpriu em Cristo. Mas vamos voltar um pouquinho na história de Obed-Edom. Obed-Edom levou a arca para a casa dele. Homens que estão aqui presentes nessa noite, se você fosse Obed-Edom, chegando em casa com a Arca da Aliança, qual seria a sua atitude para com a sua esposa, com os seus filhos? O que é que você diria para eles? Você não avisaria eles do que era aquilo? Ou você iria chamar a família toda, eu estou aqui dizendo na sala, porque talvez seja o local mais próprio, e dissesse assim: olha, essa é a Arca da Aliança, não pode tocar. Não pode tocar. Mas tem uma coisa que vocês precisam entender. Sabe o que essa arca significa?
Deus está aqui. Deus está aqui. Agora imagina a rotina da casa. Criança correndo para um lado para o outro, a mulher limpando a casa, o marido chegando do trabalho e ele se depara na sala, a arca. Será que isso levaria ele a pensar, Deus está aqui? Depois de um tempo, Davi percebeu o erro cometido, viu que só os levitas poderiam transportar a arca com varais, porque ela tinha umas argolas, não podia ter contato. Ele então consegue levar a arca até Jerusalém, mas no tempo em que a arca permaneceu na casa de Obed-edom, está escrito assim: e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Vamos tirar a arca agora, não precisa se preocupar mais com esse objeto. O que a arca representa mesmo, irmãos? Deus está na sua casa? Você tem consciência disso? Ou tem horas que você esquece que Deus está vendo tudo o que está acontecendo na sua casa? As conversas, aquilo que você escuta, aquilo que você assiste, aquilo que você usa, as coisas que você tem praticado dentro da sua casa. Deus está vendo. Deus está lá ou não? Será que nós perdemos essa dimensão de que eu preciso viver dentro do meu lar com a dimensão de que ali também é a igreja? Para não incorrermos naquela antiga história, que eu não sei se ela é verdadeira ou foi ilustrada para contar uma verdade, de que uma criança constrangeu seu pai na frente do pastor, na porta da igreja após o culto. O pai está saindo com seu filho, passando pela porta para cumprimentar o pastor, o dirigente do culto, e o menino sai com essa: papai, vamos morar na igreja? O pastor pensou, olha que menino santo, né? Mas por que, filho, você quer morar na igreja? Porque aqui dentro o senhor é bem bonzinho. Aqui o senhor me trata como um filho. O que essa criança estava querendo dizer? E em casa o pai dele era uma outra pessoa. Será que isso não pode acontecer com um esposo que de repente não é um bom esposo em casa, mas aqui ele passa uma aparência de que ele é o melhor marido da face da terra? De repente a esposa aqui é uma doçura, mas vai saber como ela é lá em casa. De repente até você consegue segurar o ímpeto dos seus filhos aqui, mas como são os seus filhos em casa? Nós não podemos, igreja, viver essa dicotomia. Por isso, uma igreja no meu lar deve ser o desejo. Eu li, por exemplo, aqui nessa noite, a história de Priscila e Áquila. Eles eram missionários, um casal que tinha ajudado o apóstolo Paulo. Eles eram do mesmo ofício, eles construíam tendas, eles eram discipuladores, eles discipularam Apolo. Eles estavam agora no momento aqui, recebendo da parte de Paulo o reconhecimento do trabalho deles. Foi dito que eles colocaram a cabeça deles a prêmio para arriscar a vida para salvar o apóstolo Paulo. Esse casal foi uma bênção, Priscila e Áquila. E é interessante, irmãos, que foi dito no texto lá de Romanos 16: saudai a igreja que se reúne na casa dele. Se os templos foram construídos só no quarto século, quando você lê as cartas de Paulo, diz assim: igreja de Éfeso, igreja de Corinto, igreja da região da Galáxia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos. Qual era o endereço dessas igrejas? Não tinha endereço. Elas se reuniam nas casas, nos lares. A sua igreja está disponível para a igreja? A sua casa, perdão, o seu lar está aberto para a igreja? Eu até quinta-feira, para ser mais preciso, participei do grupo familiar do presbítero Jean e do presbítero Marcos, e eu até me adiantei dizendo a ele qual seria o tema da mensagem hoje, e falei: olha, meu irmão, nós já estamos vivendo aqui essa dimensão do que vai acontecer domingo na mensagem. Não é só ali, os outros grupos familiares que se reuniram, eu não vi, mas certamente deve ter sido uma bênção lá na casa da Marlene também, do Augusto, o grupo, né? Os outros grupos que se reuniram, eu não vi a imagem, mas eu quero dizer o seguinte: quando você vai para a casa de uma família da igreja, e nós nos reunimos para cantar, para adorar, para estudar a palavra, a igreja não está lá? Mas e quando não tem o grupo familiar?
A igreja continua lá? Sabe por quê? Essa igreja chamada família, sabe quem são os membros dela? Você, sua esposa, você, seu esposo, você e seus filhos, você e seus pais, você e seus irmãos. Seus vizinhos reconhecem que tem uma igreja ali do lado deles? Parece que tem uma igreja aqui do lado. Mas como assim? Porque eu tenho escutado coisas tão bonitas da minha vizinha, aqui do meu vizinho. Os louvores, os ensinamentos. Será que se nós fôssemos conversar com os nossos vizinhos, e se vocês fossem lá em Pirituba, onde eu moro, e conversassem com a minha vizinha que mora do lado direito, do lado esquerdo, em frente, perguntar assim, se eu conheço aí o seu Gilberto, o que eles vão falar de mim? Eu conheço. Até ouvi falar que ele é pastor. Qual o testemunho que eu tenho dado? Eu falo isso até com uma certa tristeza, porque aconteceu uma situação na minha casa no ano de 2010 em que o muro da minha casa caiu por causa de uma chuva muito forte. O muro caiu. Foi uma coisa terrível. Deus deu livramento para a minha família. Um volume de água absurdo que ficou represado atrás do muro. Minha casa faz divisa com uma praça. O muro foi destruído para as chuvas e a água passou tudo dentro da minha casa. Eu fui socorrido pelos vizinhos. E um vizinho que eu nunca conversava com ele, entrou na minha casa para me salvar. Eu me lembro que eu liguei para um presbítero da igreja a qual eu pastoreava na Brasilândia, e ele veio para me ajudar. E a hora que o meu presbítero me falou assim, quem foi pastor que te ajudou? Eu falei, foi o André. Ele falou assim, chama ele lá. E o André orou comigo na minha sala. E eu falei muitas vezes assim, Deus precisou derrubar o muro da minha casa para o André entrar na minha casa. Nós marcamos um culto e fizemos um culto na minha casa e eu convidei todos os meus vizinhos para agradecer o que eles fizeram naquele dia. Eles salvaram a minha família, levaram os meus filhos, minha esposa para um lado. Eu pensei que a minha esposa não tinha sobrevivido porque tinha caído tudo. Mas o muro caiu para talvez o André entrar na minha casa e eu poder orar com ele. Eu não estou desejando que aconteça uma tragédia na sua casa. Mas você já convidou os seus vizinhos para entrar na sua casa? E eles sentirem a dimensão, falando, nossa, que lugar diferente. O que tem lugar nessa casa que não tem ainda na minha? A consciência de que Deus está ali. E a sua casa é um lugar de adoração? Você se sente motivado a adorar a Deus dentro da sua casa? Ou você diz, não, lá em casa não dá para adorar não, pastor. O senhor não está lá, o senhor não faz ideia. O clima lá não favorece nada para eu adorar a Deus. Então você precisa rever alguma coisa no seu lar. Porque se você falar que não consegue adorar a Deus dentro da sua casa, talvez você terá dificuldade para entender o que é adoração neste lugar também. Você serve a Deus na sua casa? Você tem percebido que dons e talentos que Deus te deu? Porque às vezes você pode ser muito prestativo para os de fora. Tem gente que é capaz de mover mundos e fundos para ajudar uma pessoa de fora. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, mas tem gente que não move 1 centímetro para ajudar um membro da família. O marido para cuidar da esposa, a esposa para cuidar do marido, os filhos para cuidarem dos pais, os pais para cuidarem dos filhos. E aí nós começamos a viver uma coisa que não combina com a Bíblia. A igreja precisa ser presente na nossa casa. A palavra de Deus precisa ser lida e ensinada, o tempo de oração, o testemunho. Uma igreja no meu lar. Ninfa, já ouviram falar dessa mulher? Nunca mais você vai ver o nome dela na Bíblia, só aparece aqui. Quem foi Ninfa? Para Paulo ter feito um elogio. Saudai a ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Aliás, nessa região aqui do Colossos, ou Colossos, como você queira, tem outra casa que também abriu as portas para a igreja. A casa de Filemão. E Arquipo, e aqui no texto você vai ver o nome dele aí no versículo 17 de Colossenses 4, quando Paulo diz assim, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Arquipo, provavelmente filho de Filemão e Áfia, era o pastor dessa igreja. Que lá atrás Epáfras começou como discípulo, porque há quem diga que Paulo não chegou aqui.
Mas aqueles discípulos que estudaram com Paulo lá em Éfeso, na escola de Tirano, entre eles Epáfras, começa o trabalho nessa região e nasce uma igreja. Mas volto a dizer, qual era o endereço da igreja dos Colossenses? Rua Reverendo Álvaro Reis, 252? Ah, pastor, claro que não. Mas eu estou inventando. Avenida Apóstolo Paulo, número 100. Não, irmão. Sabe onde era o endereço da igreja dos Colossenses? Na casa dos Colossenses. Se nós pensássemos assim, quantas igrejas nós temos reunidas aqui nessa noite? Na Vila Matilde, então, tem uma igreja. Lá em Itaquera tem outra igreja. Lá perto da Anália Franco tem outra igreja. Em Pirituba tem outra igreja. No Jardim Danfer tem várias igrejas. Vila Silvia tem várias igrejas. Aqui em Jardim Verônia tem várias igrejas. Ou não? Se a sua casa, o seu lar é uma igreja, aonde você está, tem que ter adoração, serviço e testemunho. Priscila e Áquila, Ninfa, que nós nem conhecemos muito mais da sua história. Filemon, porque temos a sua carta. São testemunhos para nós de que a casa é um lugar. Aliás, Jesus tinha um carinho muito grande pelos lares, não tinha? Certamente você vai lembrar de muitos momentos em que Jesus entrou em uma casa. Foi em Cafarnaum que Jesus estava dentro de uma casa e ele curou um paralítico. Jesus tinha uma família especial na aldeia de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Ele passava sempre muitos períodos naquela casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu e transformou a vida daquele homem. Jesus foi até a casa de Jairo. Percebem? A família é um lugar importante e é um campo missionário também. Portanto, amada igreja, o que Deus quer nos ensinar nesta noite é isto: uma igreja no meu lar. Só lembrando de novo da história de Obed-Edom. Vamos ser honestos, eu vou falar por mim. Eu ficaria com medo de levar a arca para minha casa. Eu falei, peraí, e se eu descuidar? E se eu manusear errado? E se eu tocar na arca, mesmo que seja de modo involuntário? Porque usar foi com a melhor das boas intenções, não foi? Então cuidado com esse negócio de boas intenções. Ah, mas foi com as melhores intenções. Tem que ser de acordo com a palavra. Porque aqui na palavra ele diz como ele quer ser adorado. Então a gente está vendo até essa Babel de igrejas no mundo, sabe por quê? Porque cada um quer adorar do seu jeito. Aí tem a igreja que gosta de adorar em pé, a igreja que gosta de adorar sentado, a igreja que gosta de adorar de olho fechado, a igreja que gosta de adorar com as mãos para cima. Aí vai mudando. Mas na verdade esqueceram de perguntar como o senhor quer ser adorado. Está aqui, ó. O nosso manual de adoração está aqui. E esse manual de adoração, ele precisa ser usado na sua casa. Por exemplo, poderíamos colocar uma placa da igreja lá no portão da sua casa? As pessoas que moram ali falam assim, opa, tem uma igreja aqui? Não, pastor, o senhor está exagerando, pastor. A igreja presbiteriana não faz isso, eu sei. Eu só estou brincando com você. Mas que tal, hein? A gente manda confeccionar uma plaquinha. E além do número da sua casa, vai ter um endereço agora. Igreja Presbiteriana. Ou o nome de uma igreja. Aí as pessoas vão bater palma lá. Poxa, eu não sabia que tinha uma igreja aqui. Porque tem uma igreja. Na verdade, não é uma igreja constituída como está acostumado, mas é porque tem uma família aqui que é uma igreja. A sua casa é uma igreja? Você se sente na casa de Deus quando você está em casa? Com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? Ou você chega a dizer assim, não, pastor, vai lá em casa que o senhor vai ver. Lá não é igreja. Tem alguma coisa errada. Outra historinha que a gente aprende há muito tempo e repete sempre. A criança é indagada no playground de um condomínio. E o homem brinca com a criança ali e pergunta para ela onde é o céu. O que você esperaria de uma criança? Que ela apontasse o dedinho para o céu. O céu lá, tio, é o céu. Mas a menina surpreendeu a todos e ela falou o que para aquele homem? O céu é naquela janela ali, ó, no 3º andar. O homem ficou curioso. Como assim, filha? Ali é o céu? Lá era o inferno.
O meu pai brigava com a minha mãe brigava com o meu pai, era gritaria, mas Jesus entrou na minha casa e agora lá é um pedacinho do céu. Eu não estou com isso dizendo, igreja, para não ser aqui hipócrita, de que às vezes, infelizmente, para nossa vergonha, o marido às vezes pode ser insensível com a esposa, que a esposa às vezes pode não compreender o marido, que os filhos podem às vezes serem rebeldes, que os pais podem às vezes não educar corretamente os filhos. Às vezes nós estamos vivendo, quem está estudando aqui com a classe Sofia Eclesiastes vai ver os dramas da vida. Nós às vezes passaremos por algumas questões difíceis. Mas você não pode, com base nisso, dizer, está vendo, pastor, não vai ser igreja nunca. Não, você tem que lutar para que seja. Você tem que se empenhar, faça a sua parte. Talvez você não vai poder cobrar a atitude do outro, sem antes mudar a sua atitude. E nós, homens, maridos que estamos aqui, pais, somos o sacerdote da família. As esposas podem ajudar e como ajudam na instrução dos filhos, mas a disciplina no lar é do homem. E os homens estão muitas vezes negligenciando esse ministério. Ah, minha esposa que cuida dessa parte, pastor, eu só trago o arroz e o feijão para dentro de casa. Tá bom, meu irmão. Mas não esqueça que você também é sacerdote. Antes de ser provedor, você é sacerdote do lar. E que eu saiba, o sacerdote faz o quê? Intercede, ensina, corrige, dá exemplo. Por isso, irmãos, nessa noite, o que Deus quer que eu e você aprendamos ou relembremos, que Ele já nos ensinou em outros tempos, é que o nosso lar precisa ser uma extensão da igreja. Uma igreja no meu lar. Sonhe com isso. Deseje isso. Talvez alguém diga, pastor, é que nem todos na minha família ainda são convertidos. Eu sou o único convertido. Então, talvez será um pouco mais difícil. Eu me lembro, antes do meu pai conhecer a Cristo, meu pai, infelizmente, bebeu muito. Ele tinha, por conta do vício dele com o álcool, alguns comportamentos estranhos dentro de casa. E uma vez eu achei que eu tinha condição de corrigir meu pai, e ele é da moda antiga, né? Ou ele era. Ele não admitia que um filho falasse com ele em tom como se eu estivesse querendo ensiná-lo. E um dia ele falou uma palavra que eu nunca esqueci. Ele falou assim, aqui em casa quem manda sou eu. E vai ser do meu jeito. E eu tive que concordar com ele. Eu falei, tá bom, pai, mas um dia eu vou ter a minha casa também. E aí o senhor vai ter que respeitar a minha casa, pai. E quando eu cheguei em casa, quando eu casei, ele queria tomar a pinguinha dele na minha casa. Eu falei assim, aqui não entra, pai. Agora o senhor está na minha casa. Eu não disse para ele aqui quem manda sou eu, porque eu não queria ofender meu pai. Mas ele entendeu o recado. E nunca mais ele pediu nada na minha casa, porque ele não estava mais no território que ele mandava. Eu amo meu pai, mesmo ele não estando mais aqui. Mas foi duro dizer isso para ele naquele dia. Você é sacerdote? Minha querida irmã, você é uma boa instrutora dos seus filhos na palavra. Os homens aí fora falam bem do seu marido por causa do seu testemunho. Não é isso que a mulher virtuosa está lá? Seu marido é estimado entre os doutores, por causa do testemunho de quem? Das esposas. Ou seu marido é difamado nos salões de cabeleireiro por aí. Porque em muitos lugares o marido não faz ideia que a orelha dele está queimando porque ele está sendo dilacerado pelas esposas nos salões da vida. O marido também não pode nem brincar, nem de brincadeira fazer piada com a esposa. Honre sua mulher em público e no particular, para que a sua casa seja de verdade uma igreja. As pessoas digam assim, aqui é uma igreja. Não, aqui não é igreja não. Você não está vendo? Aqui é uma casa. Não, aqui nesse condomínio tem várias igrejas. Como assim? Não, aqui só tem apartamento, não pode ter igreja dentro de condomínio. É contra as leis do condomínio. Não, você não está entendendo. É que aqui mora uma família que serve a Jesus. Aqui tem uma igreja. E pode ser que um dia você seja surpreendido por o seu vizinho, por um morador do seu prédio, diz assim, vocês são crentes, não? Vocês podem orar por mim? Estou passando um problema muito sério. Mas às vezes a gente mal cumprimenta as pessoas. Os tempos são tão corridos, a gente não sabe nem o nome dos nossos vizinhos. Uma igreja
no meu lar. Priscila e Áquila, um casal missionário, acolheu tanta gente, além de missionários na casa deles, e tinha uma igreja na casa deles. Ninfa tinha uma igreja. Filemon, uma igreja na casa deles. Que a minha igreja seja o meu lar e que o meu lar seja uma igreja. Quando eu deixar a minha casa, nós deixamos os nossos lares e nos reunirmos aqui como uma família da fé. Com certeza, irmão, será maravilhoso, porque nós estaremos reunidos no mesmo propósito. Mas não é só aqui que a gente vive essa dimensão de adoração, de serviço e testemunho. Aqui é o resultado do que a gente faz durante a semana. Porque senão nós vamos viver uma dicotomia. Daqui a alguns minutos termina tudo. A reunião terminou. Bom, graças a Deus, cumpri minha obrigação de domingo, agora vou para casa. E se nós pudéssemos ir juntos com você para a sua casa nessa noite? Tudo bem? Eu ia encontrar uma igreja lá, vocês querem ir para a minha casa hoje? Será que vocês vão falar, opa, acho que a casa do pastor não é a igreja não. O que o pastor faz quando ele sai daqui? É sério, irmãos. Eu tenho feito alguns comentários aqui, parece até em tons de gracejo, mas é mais sério do que você possa imaginar. O nosso testemunho começa em casa. A nossa adoração começa em casa. O nosso desejo de servir a Deus começa em casa. Senão, irmãos, nós estaremos mentindo para Deus. Mas não dá para mentir para Deus. Dá para mentir para os homens. Mas Deus nos conhece. E não se esqueça. Onde está a Arca da Aliança hoje? Ninguém sabe. Ela está por aí, em algum lugar, escondida, certo? Até o Indiana Jones está procurando. Mas onde está Deus agora? Aqui e lá na sua casa. Porque Deus não se perdeu, não. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja no meu lar. Ore por isso. Fala, Senhor, hoje não é, mas eu quero que a minha casa se transforme num pedacinho da igreja. Eu quero experimentar essa dinâmica da igreja dentro da minha casa. Ore por isso. Se não é uma realidade. E se tem alguma coisa que está impedindo para aqueles que todos os membros são de Jesus, ore por isso também. Reúna sua família. Vamos transformar nossa casa numa igreja. Vamos transformar nossa... Mas eu preciso da ajuda de todos. Todos têm um papel a desempenhar. E nós vamos ver a igreja do Senhor Jesus crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Não se esqueçam disso, irmãos. Esse lugar também se chama igreja. Mas a igreja, de verdade, é o povo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E nós devemos ter essa consciência sempre. Que Deus nos abençoe.